Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de leitura, interpretação e produção textual. Crianças, já é um texto de conhecimento de vocês, certo? Hoje nós trabalharemos sobre reportagem. Reportagem. Só que existe uma grande dúvida entre reportagem e notícia. Será que é a mesma coisa? Reportagem, notícia, está tudo no jornal? Qual será a diferença, hein? Então, a gente vai aprender hoje, tá? Qual que é a diferença? Vamos lá. Notícia e reportagem tá no livro de vocês, tá, crianças? Notícia e reportagem são gêneros do campo jornalístico que podem se confundir, já que apresentam estrutura parecida. Ambos costumam ter título, subtítulo, lead, organização em parágrafos, texto claro e objetivo, linguagem formal. No entanto, é preciso estar atento às diferenças. Então, vamos lá. A notícia tem por objetivo dar informações a respeito de um fato, acontecimento recente, datado. É mais breve que a reportagem e apresenta apenas as informações principais sobre o fato, sem se aprofundar, embora possa incluir pequenas declarações de pessoas envolvidas. Geralmente não é assinada por um autor. A reportagem ela é mais abrangente e longa e pode tratar de acontecimentos ou temas diversos de maneira mais aprofundada, com mais detalhes, geralmente em um período de tempo não específico, não datado. É assinada por um autor, que revela um estilo próprio de escrita. Por ser mais detalhada que a notícia, pode incluir recursos de apoio, como entrevistas, tabelas, gráficos, infográficos, declarações de especialistas, entre outros. Então, crianças, a notícia, ela é uma coisa mais do dia a dia, né? Uma coisa atual, ela tem prazo de validade. Então, é uma coisa, assim, recente, que, de repente, não pode esperar, porque senão perde a validade. Então, é aquele fato que tem que ser noticiado naquele momento, certo? E geralmente as pessoas têm pouco tempo para organizar, para publicar, para editar. É mais rápida, tá? A notícia. Agora, já a reportagem, ela pode ser mais trabalhada. Ela pode durar meses, pode durar anos. Ela envolve muita pesquisa sobre determinado assunto, né? Como vocês viram aí no que eu acabei de ler, certo? Então, vamos lá. Fiz um esqueminha aqui, ó. Notícia e reportagem. Então, principal. A notícia apresenta um fato de forma simples e objetiva. E a reportagem, ela questiona causas, efeitos de um fato determinado. A notícia, ela é factual. A apuração e publicação já é imediata. O conteúdo é válido a curto prazo. E a reportagem é a apuração extensa, né, maior, com prazo maior, para a elaboração de conteúdos, válido a longo prazo, tá? Então, aí tá a diferença entre notícia e reportagem. Aí eu deixei para vocês, se alguém quiser depois, eu posso mandar, tá? O arquivo, que tem um exemplo de uma notícia, e depois tem um exemplo de uma reportagem, tá? Agora vamos lá. Vamos para nossa apostila? Pitágoras, né? Caderno 2, língua portuguesa. Nós trabalharemos nas páginas 71 a 74, na parte de produção textual. Vamos escrever uma reportagem? Então, vamos seguir as etapas da reportagem. Nessa sessão, você e seus colegas vão organizar o roteiro e a produção de uma reportagem digital para incentivar a comunidade escolar a zelar pelo meio ambiente. Para isso, siga as orientações das seguintes etapas. Hora de planejar. Esta etapa antecede a redação do texto e permite o levantamento de dados pontuais, informações relevantes e questões mais complexas, que serão esclarecidas ao leitor ao longo da reportagem.
Para escrever uma reportagem, é preciso aprofundar a pesquisa no assunto abordado, buscar dados, providenciar fotografias, coletar depoimentos. Para isso, considere as seguintes orientações. Então, a gente viu que a reportagem ela demora mais para fazer do que a notícia, tá? É a longo prazo, exige um pouco mais de tempo, um pouco mais de pesquisa de quem vai fazer a reportagem. Número 1. Em grupos, converse sobre a preservação do meio ambiente na região onde moram e escolha um dos 3 assuntos abaixo como tema central da reportagem. Como estamos em distanciamento, não é possível a reflexão em grupo com os amigos, certo? Mas o que vocês farão? Vocês vão escolher um desses 3 assuntos, ó. Reutilização de resíduos, consumo sustentável e reciclagem. Então, a reportagem que cada um vai fazer vai ser um desses 3 temas, certo? Reutilização de resíduos, consumo sustentável ou reciclagem. Vocês vão escolher um desses 3 assuntos aqui para realizar a reportagem, ok? Imagine, número 2, que você e seus colegas fazem parte da redação mirim de um reconhecido jornal digital voltado para publicações sobre o meio ambiente. Os alunos do seu colégio são leitores desse jornal. A partir dessa informação, definam a linguagem mais adequada para esse público a ser utilizada na reportagem. Nós vimos que a linguagem utilizada é uma linguagem formal, certo? Porém, ela precisa estar adequada à idade do público que vocês vão escrever. No caso, para o público-alvo, que é 5º ano, os amigos de vocês, a faixa etária de vocês, certo? Aí, nesse texto não pode ter gírias, né? Não pode ter abreviações, certo? É uma linguagem formal. Agora, vamos lá, ó. No livro de vocês está inteiro, tá? Mas eu dividi aqui em 2 partes para poder caber aqui no slide, tá bom? Terceira etapa, ó. Uma etapa importante no planejamento de uma reportagem é a pauta, né? Então, vou seguir um roteiro, tá? Complete a tabela abaixo com os dados formulados por você, certo? Porque vai ser individual essa atividade. Pauta ou roteiro da reportagem. Então, vamos lá. Qual é o tema da reportagem? Daqueles 3 itens que eu acabei de ler, qual que você escolheu? Você vai preencher aí. Aí, você vai planejar quais são as fontes de consultas. O que você vai consultar para levantar os dados que você precisa, tá? Então, coloca aqui, que fontes de consulta foram acessadas para coletar dados para o desenvolvimento do texto. Porque vocês viram que vocês podem usar vários recursos. Na verdade, vocês precisam, né? Porque é pesquisa, tá? Depois, aqui do ladinho, ó. Haverá depoimento de pessoas entrevistadas? Vocês vão entrevistar alguém? Se sim, quem? Vocês vão entrevistar algum morador do bairro, alguém que entende sobre a questão ambiental, tá? Aí coloca aí. Próximo, ó. Quantas páginas aproximadamente a reportagem terá? Mais ou menos, diante das pesquisas, diante do que você está pensando, elaborando, quantas páginas mais ou menos vai ter a sua reportagem? Aí coloca aqui. Aqui, o último, ó. Que tipo de imagens que você vai usar na sua reportagem? Fotografias, ilustrações, gráficos, tabelas ou recursos multimídia? Áudio, vídeo. Acompanharão o texto? Você vai usar alguma dessas fontes aqui para acompanhar seu texto, para acompanhar a sua reportagem? Se sim, você escreve quais vocês vão usar, tá bom? Hora de registrar. Elaborem uma lista dos tópicos que desejam incluir no texto. Lembre-se das principais características da reportagem. Estrutura. Então, tem que ter o título, o subtítulo, o lead, intertítulos, parágrafos. Depois, fontes entrevistadas. Depoimento em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, eles, né? Em discurso direto ou indireto. Discurso direto, a fala da própria pessoa.
discurso indireto, onde você conta, certo? Depois, elementos visuais. Fotografias, gráficos, tabelas, infográficos e etc. E outros recursos, certo? Então, você vai fazer uma lista e não pode esquecer dessa estrutura, certo? Do que precisa ter uma reportagem. Depois, escreva um rascunho em uma folha avulsa ou um editor de texto digital. Então, pode escrever o rascunho à mão. Quem tiver o computador em casa pode fazer no computador também, certo? Letrinha A. Elabore um título e um subtítulo que sintetizem o assunto. Sintetizar é diminuir esse assunto, tá? Da reportagem e aguçem a curiosidade do leitor. Esse título aqui, o subtítulo, tem que chamar a atenção do leitor, fazer com que ele tenha vontade de ler a sua reportagem, o seu texto, ok? Essa etapa pode ser feita depois que o texto da reportagem já estiver finalizado. Pode ser, você faz, né, o texto e depois você lê, relê e volta para ver aí um título e um subtítulo que vai combinar com o texto de vocês. Letrinha B. Escreva o corpo da reportagem detalhando os tópicos listados anteriormente. Para isso, utilizem as pesquisas e os dados coletados em entrevistas e conversas se houver. Letrinha C. Organize o texto em parágrafos. Lembre-se de criar um lead no começo do texto, apresentando as informações básicas do tema a ser desenvolvido de uma forma criativa e interessante. Lembra que tem que chamar a atenção do leitor, ok? Letrinha D. Apresentem as informações com linguagem formal, direta e objetiva e evitem emitir opiniões pessoais. Não é necessário para isso apresentar muitos termos técnicos e frases muito complexas. É fundamental que o texto seja claro e de fácil compreensão, para a pessoa poder entender a sua reportagem. Não adianta você escrever coisas lindas, palavras difíceis, se não vai atingir o público-alvo, que é o seu leitor. Caso o corpo da reportagem tenha ficado muito extenso, muito grande, insiram intertítulos de acordo com o que é apresentado a cada bloco de parágrafos. Se ficou muito grande, então no seu texto você vai dividir entre blocos, né? Então tá falando desse assunto, tudo relacionado àquele tema que vocês escolheram, certo? Letrinha F. Escolha um lugar em que serão inseridas imagens, gráficos, tabelas, ilustrações e outros recursos visuais que vocês tenham escolhido. É importante que sejam posicionados próximo dos trechos do texto a que se referem, a fim de favorecer a compreensão da reportagem. Então, não adianta eu querer colocar uma reportagem que tem a ver lá com o início, no final, certo? Então, se vocês forem colocar alguma tabela de pesquisa, alguma imagem, coloca próximo da parte onde está falando sobre essa imagem, certo? Não esqueça de colocar também a legenda da imagem, tá? Quem não tiver recurso de computador pode fazer o desenho, tá? Pode fazer ilustração em forma de desenho também, certo? Depois disso, crianças, nós vamos revisar e marcar aqui na apostila, certo? Critérios de revisão. A reportagem apresenta um título e um subtítulo? Sim. Se não, eu tenho que voltar e fazer, tá? O texto da reportagem ele foi organizado em parágrafos? Sim. Se tiver alguma respostinha não aqui, vocês vão ter que rever esse texto antes de me entregar, combinado? O lead, que é o primeiro parágrafo, apresenta o tema de uma maneira atrativa para o leitor? Eu vou conseguir cativar o meu leitor para que ele queira continuar lendo a minha reportagem? Há intertítulos que ajudam a organizar os parágrafos, deixando a leitura mais agradável ao público? Meu texto foi dividido em subtítulos, para não ficar só aquele texto grandão, certo? Foram inseridos recursos visuais, como fotografias, ilustrações, gráficos ou outras imagens que estejam de acordo com o tema e que facilitam o entendimento do texto? Vocês não precisam utilizar todos esses recursos, mas pelo menos alguns, certo? Aí vocês marcam ali, sim ou não.
tá? A linguagem é clara e objetiva? Está adequada a uma reportagem? Próximo, ó. Há citações ou depoimentos de entrevistados ou apresenta dados numéricos para comprovar as informações? As palavras estão escritas corretamente? As frases foram pontuadas corretamente? Lembrando, né, que se eu tenho dúvida de alguma escrita, eu posso consultar um dicionário, certo? E sem pontuação não dá para entender, né? Aí meu texto não tem sentido. Lembrando que eu sempre escrevo para o outro, ok? Aí aqui, gente, eu coloquei um recadinho, ó. Porque o que nós faremos? Após a revisão, passem a limpo e digitem o texto. Acrescentem as imagens e organizem um pequeno jornal impresso com as reportagens da turma. Se possível, providencie cópias para que sejam distribuídas a outras turmas ou publiquem os textos em redes sociais ou no portal do colégio. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? É bem grande. Quem tiver condições de digitar o texto e me enviar, ótimo, tá? Quem não tiver, não tem problema. Me mande a foto da sua reportagem escrita, faz desenho, de repente faz o gráfico, certo? E aí, eu vou usar essas produções para realizar um jornalzinho, tá? Que eu vou fazer depois com esses textos que vocês vão me enviar. Combinado, crianças? Então é isso. Estou por aqui, caso alguém precise de alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida. Bom estudo a todos. Um beijo!